Já reparou quantas afirmações a gente faz com cara de pergunta? Mesmo quando a gente pede guiança, eu devo ir ali sim ou não? Eu devo fazer isso sim ou não? Se eu dei sim ou não, isso tem cara de pergunta, mas é uma afirmação. Eu já decidi que aquilo é uma questão na minha mente. Esse vídeo é muito inspirado no podcast da Paulinha, que chama Só Amor. Eu vou deixar o link aqui para vocês sobre como tomar decisões com Deus, né? E Jesus traz isso em um curso em milagres. Quando você decide e depois me pergunta, esse é o seu principal problema. E quando a gente traz esse sim ou não, eu devo fazer isso sim ou não, a gente já decidiu. Só que a decisão não é sobre o que eu vou fazer ou deixar de fazer na forma. A gente já decidiu pelo ego. E aí a gente vai lá e faz essa pergunta para Deus. E aí a gente não se sente respondido. A Paulinha compartilhou com muita profundidade o processo dela. E eu tô vivendo mesmo num outro pano de fundo. Sabe? Eu tô trazendo para Jesus questões de trabalho, mas já com um sim ou não. E quando eu dou para Jesus ou para o ser espiritual, para o universo, não importa. Essa opção, eu tô dando as opções. Vamos até expandir, né? Que, né, pelo 100 a Paulinha já falou lá, muito bem falado, mas vamos expandir aqui. Eu estou dando as opções. Então, eu estou me comportando como partícula. Quem viu o vídeo da dupla fenda? Na física quântica. Tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. E quando eu dou opções, eu estou me comportando como partícula. A onda, ela é uma frequência, e aí ela tem infinitas possibilidades que eu não enxergo, que eu não dou conta de computar. Que eu preciso ter a humildade de entender que eu não sei qual é a melhor opção para mim. Porque muito possivelmente não é nem nenhuma das duas que estão na minha mente. Das duas opções que eu estou dando para Jesus, como se fossem opções, mas na verdade são afirmações. Eu já decidi que eu quero uma resposta para esta pergunta. E se a pergunta for outra? E se a pergunta for outra? Quanto mais eu ando nesse caminho espiritual, mais eu chego no mesmo lugar. Olha que loucura. Que eu só preciso me lembrar de escolher a paz acima de tudo. Eu só preciso me lembrar de escolher a paz acima de tudo. É só isso. Eu me esqueço 300 mil vezes por dia. Qual que é o treino? Qual que é o desafio? A gente continuar treinando para a gente lembrar disso mais rápido e escolher de novo mais rápido. Até que a nossa mente fique quieta o tempo todo. Mas eu não sei você. A minha mente, especialmente se eu não estiver muito firme no meu treino, ela fica tagarelando aqui o tempo inteiro. Dá um descanso, dá um minuto de paz.
Então eu preciso internamente escolher a paz para que minha mente se aquiete, independente do que eu esteja fazendo ou parecendo fazer na forma. E para que os resultados daquilo que eu pareça fazer na forma sejam irrelevantes. Que em última instância é isso, é irrelevante. Eu voltei para terapia e aí semana passada eu estava falando com a psicóloga de como eu já fui profundamente infeliz em Paris. Ela até brincou, ela falou, nossa, sabia que a pulga ia junto com o cachorro para Londres, para Paris, é a primeira vez que eu tô ouvindo. Eu falei, vai também. Onde você vai, vai atrás. E a minha experiência em Paris foi justamente de eu treinar e escolher de novo. Porque eu tava em Paris e eu queria muito. Mas eu tava arrumando motivo para me culpar, arranjando confusão, não tendo leveza, criando confusão na minha cabeça por pedir coisa no restaurante. E aí, quanto mais confusa eu ficava, obviamente, quanto mais eu me cobrava, mais confusa eu ficava. E aí, menos clareza eu tinha e eu não conseguia decidir. Eu não decidi se eu ia ler o cardápio em inglês ou em francês, se eu ia falar em inglês ou em francês. E aí eu falava em 3 línguas ao mesmo tempo e eu não sabia o que estava acontecendo e eu ficava passando mal. Porque a mente não estava clara. Porque eu já tinha decidido passar mal. Eu já tinha decidido que era um problema. Que eu tava sem falar francês há não sei quantos anos seria um problema. Então eu decidi que isso seria um problema e, obviamente, o externo refletiu. E aí o dia que eu relaxei e falei assim, gente, se der conta de falar francês, fala francês, se não der, a gente fala inglês, senão a gente pega o tradutor, tá bom, amém? Aí a gente foi a um restaurantezinho perto de Montmartre, em Montmartre, perto da Sacré-Cœur. E aí eu comecei a falar meu francês lá do fundo da minha alma, dos não sei quantos anos que eu tava sem praticar. A dona do restaurante falou, nossa, você fala muito bem. Eu falei, nossa, obrigada. Porque tem anos que eu não falo. Mas, você desaprendeu? Não, gente, isso não é sobre francês, sabe? Tá tudo dentro da gente. Todas as respostas estão dentro da gente. Mas a gente precisa dessa parada, ser respirada e escolher pela paz. E aí as respostas vêm. E se elas não vierem, você fica em paz, porque não era o que tinha que vir. Ontem eu estava atendendo uma pessoa e eu queria, Fausto cismou que queria ler para ela um trecho de uma passagem que eu tinha lido recentemente que cabia ali na sessão. E eu fui procurar, eu não achava. Aí eu entendi que não era o pedido ali. O pedido não era ler para ela aquilo. O pedido era estar presente, volta. Eu vi, não consegui. Volta. Não é isso. Vem cá. O que está sendo pedido aqui agora não é que você leia essa passagem para ela. É que você ouça, que você esteja presente. Era outra coisa no momento. E vai ter um dia que vai ser ler. Mas aí eu vou encontrar com facilidade. Já aconteceu várias vezes de eu abrir meu livro e tá na página exata daquilo que eu queria compartilhar com a pessoa. Tá me mostrando que é a guiança, é para compartilhar. Se não tá achando, não, peraí, vamos parar a sessão aqui que eu tenho que procurar isso aqui. Não era o que era pedido no momento.
aquilo não era relevante naquele momento. E eu preciso aprender a soltar esse controle, porque senão eu não sou verdadeiramente útil. E eu só sou verdadeiramente útil quando eu dou para ele a decisão de o que é para eu fazer agora? É para fazer alguma coisa? É para falar com alguém? Tem uma lição que eu gosto, tem uma oração que eu gosto muito, né? O que você quer que eu faça? Aonde você quer que eu vá? Com quem você quer que eu fale? E o quê? E toda vez que eu tô treinando essa oração, eu vivo milagres. E toda vez que eu tô tentando decidir por mim mesmo, eu passo muito mal, porque eu entro em conflito, mesmo com o que parecem ser só duas opções. Porque como a Paulinha falou lá, eu recomendo muito que, se você sentir, vá lá dar uma conferida no podcast dela. Uma vez que você já decidiu que aquilo é uma questão, que você tem as duas opções, só tem as opções sim ou não, você fica preso no conflito, você começa a analisar se sim, tem 10 mil questões ligadas ao sim, tem outras 30 mil ligadas ao não. E você começa a comparar as duas. E qual que é mais pesado? E aí você fica nesse lugar muito perdido. Fica tudo muito pesado. E o convite aqui é que a gente dê um passinho para trás e comece a perguntar para quem sabe. Ó, na minha mente tem que eu deveria fazer XYZ. Eu queria te perguntar se é para eu fazer ou não, mas eu tô te entregando essa ideia, esse desejo de fazer XYZ. E você me fala o que é para eu fazer com ele. Agora tá entregue. E uma vez que tá entregue, o que vier, às vezes mandar você dar uma caminhada, ler um livro, fazer uma coisa que não tem nada a ver com XYZ. Vamos supor que XYZ, eu tô sentindo que eu quero comprar um carro, tem 2 carros aqui, 3. Bom, eu acho que eu desejo esse X aqui, mas o YZ também eu ia gostar. Toma. E aí no mundo, o que a gente faz? A gente vai lá pesquisar tudo sobre o carro X, o YZ e definir qual é o melhor custo-benefício. Mas ele talvez me inspire a ir tomar um sorvete. Na sorveteria tem alguém falando sobre carro Z, que era o que eu menos queria, mas é o mais barato, e a pessoa fala muito bem, e eu me sinto inspirada e falo, ó, é o carro Z. Ou então, na sorveteria tem alguém falando, nossa, eu fiquei tão mais leve depois que eu vendi meu carro e comecei a andar a pé, andar de Uber, andar de metrô, é, alugar carro quando eu preciso só. E aí eu não tenho carro sempre, mas aí minha vida sai mais barata. Sei lá. As respostas vão surgindo. E percebe? Como das 3 opções comprar X, Y, Z, a hora que você deixa ele decidir, ele te dá uma única opção. Ou ele te abre a mente para várias opções para que você acalme, aquiete, desapegue de XYZ, entenda que você tem o alfabeto inteiro. E aí, com o alfabeto inteiro, fica muito difícil essa análise. Aí você fala, então tá bom. Então não sou eu que vou analisar, tem um monte de possibilidade, você me fala. O que é pra fazer? Deixa óbvio.
E aí na sua próxima ida da sorveteria, ou na sua próxima saída, ou no próximo livro que você pegar, ou próximo blusa de alguém que você lê, vai ficar óbvio. Mas eu preciso desapegar desse resultado da forma. E a gente vai muito, muito juntos nesse treino. Vamos deixar que ele decida por nós. E a gente só precisa decidir que a gente quer ficar em paz, que a gente quer ser feliz. E na condução dele, isso é sempre certo. Mesmo quando a gente tem que olhar com profundidade para algumas coisas que parecem muito doloridas na mente. Mas se a gente tiver com um propósito claro, o propósito é a cura e eu quero a paz acima de tudo. Aí, ó, eu não sei se vai aparecer isso no vídeo, mas abriu o tempo aqui. Abriu o sol. Fica tudo muito claro. Um beijo grande e a gente segue muito junto nesse treino.